as perguntas para o doutor Eduardo vão chegando, mas... Então, em relação ao artigo 110b, chegou uma manifestação da Denise Botman, né, dizendo que a sugestão de colocar por omissão é excelente. Parabéns. Eu até vou fazer um adendo, eu não tive a ideia, mas eu achei interessante também. Para constar, né? A outra pergunta é Eduardo Correia Kissakian, para a doutora Helenara. Você não acha que a estipulação do teto de até 20 vezes poderia engessar as indenizações nos casos em que a extensão do dano excedesse o teto? Eu tenho a impressão que está respondido. Eu até respondi, até a explicação do professor Eduardo também ela é suficiente, eu acho, em relação a isso. Outra manifestação da doutora Denise, para a doutora Helenara. Seria importante lembrar que as violações a certos direitos de autor são imprescritíveis. Por exemplo, a usurpação da autoria, plágio. O autor pode reivindicar a autoria da obra a qualquer momento e a defesa do direito moral se transmite a seus sucessores. Eu vou responder, mas com certeza vou pedir já a colaboração do professor Eduardo Pimenta, até porque a Denise até estava prevendo aqui as palavras do nosso colega Eduardo Pimenta. Eu até havia mencionado, eu não cheguei a formular uma alteração de texto, né, uma proposta, como fez brilhantemente o Eduardo, mas eu até tinha imaginado que nessa ação, aliás, nesse artigo seria oportuno já falar da prescrição das ações de direitos autorais, por que não? Né? Não só centrar no direito patrimonial. E eu só vou discordar um pouquinho da questão do imprescritível, né, o aspecto moral, até porque eu entendo que o direito moral não é imprescritível, porque eu entendo que ele é um direito personalíssimo e não um direito de personalidade. É uma diferença muito sutil, mas importante. A pessoa não nasce autor, ela se torna um autor. E eu acredito que o direito moral, a duração do direito moral do autor deve acompanhar a duração do direito patrimonial. Até nós havíamos comentado a Vanisa ali, né, no momento anterior. Então, eu acho que, até concordo, entendo o porquê do imprescritível, né, pela natureza, mas se colocasse, né, se for sugestão, se for orientação e interesse de colocar algo nesse sentido, que ele esteja limitado ali ao exercício do direito patrimonial também. Porque, senão, vamos supor lá, o Eduardo mesmo falou, e tem brilhantes obras mesmo, né, o doutor Pilate também, daqui a 300 anos, um descendente dos senhores, né, dos colegas, vai dizer assim, mas olha aqui, citaram meu tataraneto e não botaram o nome dele, vou entrar com uma ação. Eu disse, não, isso aí já é direito à cultura, já não é mais direito autoral, para mim, é o meu entendimento. Direito autoral termina depois dos 70 anos após a morte, inclusive o direito moral. O exercício da autoria e integridade já é direito à cultura. Uma opinião muito pessoal. Eu até entendo a sua opinião, normalmente é a opinião que às vezes os tribunais têm adotado, mas eu não posso me submeter a uma opinião dos tribunais se ela é contrária à lei. Os direitos morais está escrito na legislação e sempre veio na 5988, a 9610, como também no Código Civil 16, que transmite aos herdeiros. E depois do domínio público, cabe ao Estado a defesa. Então, evidentemente, ainda que falecido, que a obra caia em domínio público, cabe ao Estado a defesa. A questão é o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, isso é uma questão mais administrativa, eu entendo que é o Ministério Público Federal. Motivo pelo qual eu entendo que essas questões, a competência é da Justiça Federal. Mas o que acontece é o seguinte, a questão, se nós formos enfocar o aspecto positivista, nós vamos manter, sim, a imprescritibilidade dos direitos morais de autor. Eu acho, analisando sobre a ótica filosófica, que é o mais justo. Por quê? Imagine eu pegar uma obra, como eu tenho obras adaptadas de Alcides Darras, de 1878, sobre Droit d'auteur,
E, repentinamente, eu transcrevo ele e disser que sou eu. Eu cometo uma violação, não é com um âmbito só físico, eu cometo a violação com um âmbito energético, que é aquilo que inspira. Quem cria sabe como é que é. Tem um instante que sua mão entra dentro de uma nuvem e você começa a receber fluidos por uma mão e pela outra você transcreve, possa assimilar todos esses ensinamentos associados à sua experiência e aí você cria. Então, é por respeito a um fluxo não só de quem exteriorizou, mas a um âmbito energético de que às vezes não está presente. Aqueles que são ateus acreditam no âmbito físico, positivo e negativo. Os muçulmanos, amigos que eu tenho, os muçulmanos, têm uma outra dimensão também energética, os amigos judeus, os espíritas, os católicos evangélicos. Então, todos eles têm. Está o meu amigo Eduardo Licurgo, que escreveu sobre a obra psicografada, com muito brilhantismo. Então, o que eu quero simplesmente assegurar é que o que você fez, bom ou ruim, que for referendado, analisado ou criticado, tem o dever, tem o direito de ser respeitado a qualquer tempo, em qualquer época, 1000 anos à frente, de ter seu nome citado. Então, isso, a meu juízo, gera imprescritibilidade. Até a oportunidade que eu já ia me metendo, né? Não, nesse aspecto eu concordo plenamente. Eu só acho que até um determinado momento, os herdeiros vão exercer isso diretamente, mas depois me preocupa, talvez um viés daí de ranço civilista, é justamente uma fabricação de indenização por danos morais, a questão valorativa, de valores que vão ser... Isso, a mercantilização desse espírito. Esse é que é o meu receio. Muito bem, não temos mais perguntas e o mediador não deve ser exibido, ficar dando opinião, né? Então, nós vamos agora à consolidação, né, do painel. No artigo 110b, há uma unanimidade, né? Então, vamos acrescentar o diminuir. Acho que é excelente. Em relação à questão da prescrição, só os direitos patrimoniais ou os direitos morais, depois, imagine se nós descobríssemos que uma determinada passagem não é de Tomás Antônio Gonzaga, foi de uma vizinha dele. Quer dizer, o que o Estado vai fazer? A história que vai registrar, né? a ciência, né? Porque isso já está além, né? Então, é interessante o debate, eu acho que os dois aspectos são muito relevantes. Então, eu não sei o que nós fazemos aqui, se nós deixamos registrado essa discordância. Eu vou usar da sabedoria de Salomão. Vamos dividir em artigos, que a gente mantém a forma que está da propriedade, da prescrição para os direitos autorais e patrimoniais, e criamos um outro artigo para contemplar os morais e submeter a opinião pública. Muito bem, então, seguindo, em relação também às sanções, né? Então, sanções penais e a questão da equidade, né? Que é sempre como é importante desestimular a infração, né? Isso é importante. Como nós temos o direito de vizinhança, né? Tem um dispositivo lá, em último caso, devolve também o que ganhou com a infração. Quer dizer, para que ninguém invada o terreno do outro com construção. É a mesma coisa, o mesmo princípio. Busca e apreensão, também acho que é... A questão do artigo 104 também, o uso, não sei se porque está... por que não os demais usos?